apoio psicossocial e vou dar agora início à apresentação da minha prova de aptidão profissional quando a dependência assume o controle. Escolhi este tema porque tenho 2 casos na família que infelizmente sofreram com a dependência de substâncias e até hoje, pelo menos um deles até hoje, ainda não conseguiu superar essa dependência. Na minha apresentação vou falar um bocadinho sobre o papel do TAP, vou falar sobre, vou dar a definição sobre o que é a toxicodependência, vou falar sobre os aspectos biopsicossociais, da reinserção social e por aí em diante. Minha árvore de problemas. Quando escolhi este tema, sabia que havia problemas em relação, por exemplo, à forma como era falado nas escolas. Já sabemos que existe uma divulgação em relação ao tema, mas que mesmo assim as pessoas acabam por não dar tanta importância ao que de fato é a dependência de substâncias, e então comecei por aí. O papel do TAP. Enquanto técnica de apoio psicossocial, nós temos que prevenir, fazer parte de equipas multidisciplinares, encaminhar para instituições próprias, fazer campanhas de sensibilização, conhecer as estruturas de apoio para a qual as vamos encaminhar e reinseri-los na sociedade. Dependência e a toxicodependência. A dependência acontece, por exemplo, quando uma pessoa sente a necessidade de algo ou alguém, acabando assim por perder toda a autonomia que tem na vida devido a essa dependência. Já a toxicodependência é a dependência, é a definição de dependência, mas com a existência de uma substância. Drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que o consumo e a venda são legais, como por exemplo o álcool e o tabaco, e também o seu consumo é visto de forma normal. Já as drogas ilícitas são aquelas cuja venda e o consumo não são legais e obviamente o seu consumo é mal visto, como por exemplo a cocaína e a cannabis. As diferentes substâncias. Temos as depressoras, de qual faz parte o álcool e os antidepressivos, as estimuladoras, de qual faz parte o tabaco e o ecstasy, as perturbadoras ou despersonalizantes, de qual faz parte a cannabis e o LSD. Os aspectos biopsicossociais. Como diz o nome, são aspectos biológicos, psicológicos e sociais que funcionam em efeito bumerangue com a dependência. Sendo assim, normalmente quando acontece uma decadência de um destes fatores, leva a pessoa a querer se refugiar em algum tipo de dependência. Não precisa de ser, por exemplo, entrar logo na cocaína, às vezes basta o álcool, que é a coisa mais comum que a gente vê. E o que é que acontece? Quando começa a dependência, vem o efeito bumerangue e todos estes aspectos acabam por ficar prejudicados devido à dependência. Níveis de intervenção. São 3 níveis e pode ser indicada, seletiva e universal. A universal é dedicada a toda a comunidade. A seletiva é dedicada aos subgrupos de risco que estão em ambientes de risco e idades de risco, como é o exemplo dos adolescentes. É indicada para indivíduos que apresentem comportamentos de risco ou que tenham algum histórico de consumos. Modalidades de tratamento. Enquanto técnica de apoio psicossocial, podemos encaminhar para consultas de psicologia, de enfermagem, consulta para crianças e jovens, a grávidas, grupos de apoio, programas de tratamento com antagonista de opiáceos e por aí fora. Reinserção social. A reinserção social está dividida em 3 níveis. Micro, que é feita apenas com o indivíduo em si. A macro, a meso, que é feita com as pessoas da sua rede informal, como por exemplo a família, os amigos e os vizinhos. E a macro, que é feita na comunidade em si, por exemplo, fazer com que a pessoa acabe a escola ou fazer com que a pessoa vá à reunião dos filhos.
Papel da sociedade. A sociedade tem que fazer uma intervenção universal e seletiva, educar e sensibilizar a comunidade e criar palestras e canais de comunicação. Papel da escola. Tem que fazer uma intervenção universal e seletiva e também indicada quando bem entender. Tem que prevenir e tem que ter equipas multidisciplinares que têm que fazer parte de uma psicóloga, uma enfermeira e um técnico de apoio psicossocial. A escola também tem que fazer uma intervenção psicossocial e fazer encaminhamento para as entidades. Exemplos de programa de prevenção nas escolas. Temos o Manifesto da Saúde e o Trilhos, e um deles, que é o que a gente já conhece, que é Eu e os Outros, que é um programa que foi criado pelo CICAD e é implementado na Profcor pelo Abispat, que é basicamente uma espécie de uma narrativa, onde cada história cria uma narrativa diferente, levando assim a um fim diferente. Linhas de apoio. Temos a linha SOS Droga, 1414, das 10 às 18. O serviço de aconselhamento por e-mail, que é 1414@cicad.ministrodasaude.pt, o website toalinhas.pt e o SOS Adolescente 800 202 484. Parte prática. Quando decidi o que fazer na minha parte prática, fiz uma árvore de objetivos do que é que queria fazer, e o ponto mais importante seria dar ênfase aos malefícios do consumo de substâncias. E mesmo que seja um tema muito falado, eu acho que as pessoas acabam por não dar importância, porque pensam assim, e tal, porque já sei, e então acaba por não haver assim uma campanha com mais ênfase. Então o que eu queria era informar os alunos em relação aos malefícios, não só no momento, mas a longo prazo também. O meu público-alvo foi obviamente a comunidade escolar na Profcor. Fiz pósteres da minha autoria, fiz a palestra que foi feita apenas na minha turma, mas foi gravada e passada noutras turmas. E tive a entrevista à enfermeira, que infelizmente não pude dá-la, não me pôde mandar vídeo por motivos profissionais, mas enviei-lhe as perguntas por e-mail e ela mandou umas respostas depois. Ora bem, este póster é póster Não Precisas de Heroína para Seres um Herói, e usei o Canvas para fazer o póster. Não sejas mais um número nas estatísticas, diz não às drogas. Está aqui. E quis usar o exemplo de John Lennon, que foi alguém cujo as drogas tiveram um grande impacto na vida, e decidi usá-lo como exemplo. Podia usar muitos mais, como infelizmente já sabemos, mas usei antes ele. E este flyer que diz: sabias que o número de mortes relacionadas com o consumo de drogas passou de 26 em 2010 a 72 em 2019, e que em 2020 foram apreendidos 33.552 kg de haxixe, 10.066 kg de cocaína, 821 kg de cannabis herbácea, 23 kg de heroína e 11.112 comprimidos de ecstasy. As mortes por overdose passaram de 19 em 2011 para 51 em 2020. Não sejas mais os números nas estatísticas e agarra-te à vida. E agora, com a vossa permissão, vou distribuir um para cada um.
Vou passar agora um bocado do vídeo da minha palestra. Na sua vida, se não conseguir, ou se não tiver... Se não tiver a coisa em questão. Sim. E a dependência de substâncias, ou toxicodependência. A dependência, é uma dependência, mas que já inclui a dependência de um tóxico. E para haver a dependência de substâncias devem estar presentes a vontade incontrolável de consumir essa substância, a dificuldade em controlar o comportamento quando Na sua vida... E agora vou mostrar um pouco da minha entrevista à enfermeira. E a construção da identidade pessoal de cada um. Os adolescentes sentem necessidade de pertencer a grupos de demonstração das suas capacidades de se sentirem integrados. Este facto leva-os muitas vezes a apresentarem comportamentos de risco, como experimentarem algum tipo de droga apenas para se sentirem integrados no grupo de amigos ou para não serem humilhados por não terem coragem de o fazer. Estas experiências conduzem muitas vezes a situações graves de dependência muito complicadas de tratamento e controle. E a construção Trouxe também as respostas aos questionários da exposição. Quase 100% dos alunos responderam que a exposição dos cartazes foram importantes para a prevenção dos consumos, 100% respondeu que os cartazes que captaram a atenção, 100% consideram que foi importante a informação partilhada. Quando perguntado qual foi o cartaz que mais chamou a atenção, a grande maioria respondeu que era o cartaz "Não precisas de heroína para ser um herói". Quando perguntado o que é que mudavam, quase 100% dos alunos respondeu que não mudariam nada. Em relação à palestra, 100% dos alunos consideram que considerar a informação da palestra útil. A maior parte dos alunos já tinha conhecimento dos temas falados, visto porque se trata de coisas que a gente fala no curso técnico de apoio psicossocial. 98,1% considera que agora vão ficar mais alerta em relação aos sinais de dependência, e quando perguntado se aconselha alguém a assistir à palestra, 100% respondeu que sim. Quando perguntado o que é que se poderia ser mudado, disseram que estava boa e que não mudariam nada. Em relação às respostas ao vídeo da enfermeira, 100% consideram importante a informação partilhada e 100% responderam que gostaram do vídeo. Quanto à minha análise SWOT, vale analisar os pontos positivos e os negativos internos, sendo o positivo a originalidade dos materiais, visto que fiz tudo da minha autoria. Os negativos foi a palestra curta e os poucos materiais na campanha. Quanto à externa, as oportunidades, tive a oportunidade de aplicar o projeto na escola e contribuir para uma sociedade mais informada. E o negativo foi a pouca informação encontrada na internet. Penso que com a minha parte prática, mais gente ficou mais ciente do que é que se tratava realmente este tema, mas mesmo assim acho que era um tema que devia de ser mais abordado, e acho que devia de ser uma coisa mais contínua, que devia de ser aplicado tanto na escola como na comunidade em volta da escola. Aqui está a minha bibliografia, a minha webgrafia. Quero agradecer à professora Iema, porque me acompanhou por toda a extensão da PAP. Quero agradecer à professora Ângela por também ter ajudado muito, à Daniela Aguiar, e obrigada pela vossa atenção.